Aí, se precisar, eu vou usar a tela. Eu vou compartilhar a tela agora. Ok. Veja se você consegue ver aí. Tá vendo aí? Um the heart aí. Tá vendo, né? Beleza. Ótimo. Então, é o seguinte. Na aula passada, eu vou passar rapidamente esse PDF para trás um pouquinho para a gente rever como é que estava na aula passada. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Os participantes desaparecem aqui, mas tudo bem. Ah, não, tá aqui, participantes. Tá aqui, só para eu ver se alguém chega, aí eu fico sabendo. Beleza. Mas eu desabilitei a sala de espera, então quem chega já entra direto, como você fez. Bom, então eu vou voltar aqui só para a gente revisar. Essa seria a parte 2 de tomografia, parte física de tomografia, não aplicação clínica. Então, nós vimos na aula passada a história da tomografia ser um volume tridimensional, das reconstruções interativas e de como é que é a reconstrução clássica da tomografia, que é o FBP, lembra? Filter Back Projection, a história da aquisição helical e da aquisição com pitch, e a da aquisição axial, né, convencional, que é o step and shoot. A gente viu a evolução das tomografias multi-slice, só para recordar, dos detectores, como eles foram ficando finos, e quanto a rotação foi ficando mais rápida, e de como é uma tomografia por dentro. Né? O tubo de raio-x, os seus detectores, o seu como é que fala? Conversor de voltagem, né? O seu, falhou a memória agora a palavra, que leva aquela voltagem para o tubo de raio-x, que é uma voltagem extremamente alta, lembra? 120, 140 mil volts. A evolução um pouco da história, um pouquinho do EBCT, que faz parte da história da tomografia, até chegar no Hounsfield. Essa foi a aula anterior que a gente deu, apenas para recordar com vocês. E agora, mas isso é a tomografia de uma forma geral, não é a tomografia cardíaca ou do coração ou coronária, como a gente vai usar. Por quê? Porque a parte de física da tomografia cardíaca tem uma parte nova aí, que obviamente vai usar aqueles conhecimentos de tecnologia que a gente aprendeu na aula passada, mas adicionando algo que é importante, que é o movimento cardíaco. Então, o grande diferencial do órgão coração é que ele se mexe. Eu costumo brincar, ele não faz pose assim para foto. Como ele não faz pose para foto, ele não... a gente tem que lidar com esses movimentos, de forma que esses movimentos não interfiram na qualidade de imagem. Então, ainda bem que ele não pare, né, para fazer pose para foto, porque senão isso ia ficar realmente uma coisa complicada, né? A gente ia ter qualidade de imagem muito complicada, ou a gente teria um paciente morto na mesa, né? Não é o nosso caso. Então, o coração tem que estar batendo. Como é que a gente lida com esse movimento do coração batendo? A gente vai sincronizar a aquisição ao batimento cardíaco, né? E além do movimento cardíaco, tem até inclusive movimentos específicos dos vasos e tal. Para isso, a gente tem que congelar essa imagem com uma resolução temporal muito, muito forte, né? Muito importante. Então, o que a gente vai fazer, como eu falei, é a aquisição, então, sincronizada ao batimento cardíaco, e para isso a gente usa o eletrocardiograma. Fê, eu não sei se você está ouvindo esse pirim, 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 é o meu WhatsApp que não para, eu não sei mais o que eu faço aqui, eu quero parar esse som, mas ele já está no mudo, eu já deixo no mudo e já botei, inclusive, no não incomodar, mas ele não me respeita, entendeu? Que estranho, né? Pelo menos no celular, é que talvez
isso esteja vindo aqui Do computador. do computador. Isso me irrita. Então, um segundo... Mas no WhatsApp do computador tem como você desabilitar as notificações por um tempo. Ah, é? Mute Vai lá nas notification. configurações. Beleza, Isso. beleza. 8 horas. Ótimo. Excelente. Vamos ver se isso dá um tempo para mim aqui. Beleza. Ótimo. Excelente. Bom, então a aquisição e reconstrução serão linkadas, né, ou sincronizadas com o batimento cardíaco. E para isso, como é que a gente faz a sincronização do batimento cardíaco? Vocês já sabem, é através do eletrocardiograma. Doutor, a tela está muito grande, não está aparecendo toda na imagem aqui para mim, imagem, não. Né? Então, pera lá, vamos reduzi-la. Ela está só o canto superior. Por que será? Direito. Porque eu dei um sharing de toda... E agora, mudou alguma coisa? Alguma coisa Não. Alguma coisa na configuração. Eu vou dar um stop sharing, 1 minuto, e vou dar um sharing de novo. Tá. Porque você deveria ver a minha tela toda, né? Antes estava normalzinho. Agora está a tela toda. Foi algum bug. Justamente do... Me avisa se isso se alterar de novo, tá bom? Obrigado, Fê. Então, de novo, a gente vai sincronizar com o batimento cardíaco para congelar, então, esse movimento cardíaco, como eu combinei com você, como eu comentei com vocês. A imagem, para a gente fazer, a gente tem que, então, ter uma resolução temporal muito alta. Mas vocês vão ver que mesmo na mais rápida das tomografias, a resolução temporal ainda não é suficiente. Então, a gente tem que, além de sincronizar o coração, a gente tem que procurar o momento em que o coração tem a menor movimentação cardíaca, tá? E existem fases durante o ciclo cardíaco que isso acontece, né? A fase do ciclo cardíaco, como vocês já sabem, ela é dada como percentual do ciclo cardíaco, então eu começo com 0% aqui e vou até 100% aqui no RR, né? Então 70%, por exemplo, seria essa região aqui, que é o que a gente costuma usar, que é a região da diástole, eu tenho que usar um período aqui, mais ou menos, pelo menos 10% desse intervalo RR de largura eu vou ter que usar para ter tempo suficiente de adquirir dados e informações suficientes para reconstruir a minha coronária. E, de novo, eu não vou usar um batimento só, eu vou sincronizar e vou segmentar essa minha aquisição, muitas vezes, em vários batimentos. Não sempre, mas na maioria das vezes. Então, eu vou adquirir um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Mas, voltando a falar da movimentação, antes da gente chegar lá na segmentação, veja que aqui eu estou mostrando um elétron bastante normal, onda P, que é RST. Normalmente, durante da onda P, vocês sabem, é a contração atrial. O QRS é a ativação elétrica do ventrículo, e que faz o início da contração ventricular, mas o pico, né, o máximo em que o coração vai se tornar o mais contraído, a final da sístole, é aproximadamente na sincronização eletromecânica no pico, ou um pouquinho depois do pico da onda T. Tá? A onda T já ela é a repolarização da parte elétrica do coração, e depois o relaxamento mecânico vai acontecer durante essa fase até a chegada do novo QRS, inclusive entrando na onda P, que vai fazer a contração apenas do átrio, ainda vai estar relaxado o ventrículo. Então, basicamente, o momento de movimentação cardíaca diastólico, a hora que a gente relaxa o ventrículo, se vocês lembrarem, quem fez cardio sabe, quem não fez, quem é rádio, vai aprender aqui, mas deve lembrar talvez a fisiologia da faculdade. A diástole basicamente tem 3 fases: a fase protodiastólica, mesodiastólica e telediastólica. Na protodiastólica, que vai acontecer logo aqui após se o pico da contração sistólica é o pico da onda T, logo depois começa a haver o relaxamento do miocárdio. Nessa fase protodiastólica, o coração, o ventrículo meio que suga o sangue do átrio esquerdo. Então existe uma chegada de sangue bastante abrupta, né? Um enchimento rápido ventricular e, portanto, uma grande movimentação da parede ventricular. Logo depois, quando essa diferença de pressão entre átrio esquerdo e ventrículo começa a se equilibrar, existe um momento que é a mesodiástole e uma fase chamada de diástase, onde o ventrículo está praticamente parado por alguns milissegundos ali, porque eu estou equilibrando pressão entre átrio e ventrículo e eu ainda não recebi nenhum estímulo elétrico para contrair, nem nada disso.
Então eu estou parado. Nisso vem a contração atrial, que vai fazer com que o átrio, a musculatura atrial, contraia, se esvazie mais e faça ainda uma outra dilatação do ventrículo, né? Para ele receber ainda um pouco mais de volume, né? Um volume adicional vindo do átrio, portanto um relaxamento mais forçado ainda da parede. Eu vou ter mais um movimento nessa fase aqui, que é o que vocês estão vendo aqui nessa linha de baixo amarela, cardiac motion. Então observem que eu tenho nessa fase aqui da diástase um movimento cardíaco bastante limitado, né? Então veja, aqui eu estou lá, que é uma das fases que a gente vai usar. Logo depois do QRS eu tenho um abrupta movimento cardíaco, aqui está demonstrado para cima como positivo, até a contração máxima do ventrículo. Depois uma abrupta movimentação para baixo, né? E depois uma estabilização da movimentação. Então, um dos momentos em que a gente procura fazer, e é o mais comum de a gente fazer a aquisição da tomografia, é nessa fase diastólica, portanto, da mesodiástole, ali na diástase, onde o coração teria basicamente um tempo mais, um momento mais fazendo pose para foto. Eu brinquei e falei que o coração não faz pose para foto, mas na verdade ele faz uma mini pose para foto nesse momento aí, tá bom? Isso é o que a gente mais usa, né? Então, lembrar que, por exemplo, aqui como um exemplo, um indivíduo que tem 60 batimentos por minuto, esse espaço que eu tenho aqui não é muito mais do que 100 milissegundos, se eu pegar 10% de janela de todo o meu QRS. Então, veja que fazer toda a aquisição em 100 milissegundos não é uma coisa simples. Tá? Bem-vindo, Felipe. Eu vou só mutá-lo para não... Só mutá-lo para não fazer barulho. Mas fique à vontade aí, tá? Então, aqui a gente vai ter, então, 60 batimentos por minuto, 100 milissegundos, para a gente ter de tempo para a aquisição aqui, que seria essa janela considerada ideal. Lembrar que alguns equipamentos, dependendo do equipamento, existem duas definições dessa posição de fase. Então, a Siemens, por exemplo, como exemplo, ela usa o início a Siemens usa o meio da aquisição. A Canon, por exemplo, usa o início da aquisição. Acho que é isso, eu não me lembro bem. Cada vendor usa de um jeito. Mas só para lembrar que muitas vezes você fala, mas na minha máquina 70% do RR, a fase 70% é melhor. Na minha 75% é melhor. Na minha, de uma forma geral, assim, em média, entre os pacientes. Na minha outra é 60%. Então, normalmente, acho que a Siemens usa começo mesmo, se não me falha a memória. Mas, embora na Siemens, pelo menos os equipamentos que eu trabalho, é em torno de 70% ainda a fase ideal. E no caso da Canon, se não me falha a memória, Canon e GE usam o meio da aquisição como definição do percentual de fase. Tá? Isso é uma questão de definição técnica. Pergunte para o seu vendor ou leia no manual qual é o momento em que esse percentual é considerado. O começo da aquisição ou o meio da aquisição. Por que isso? Porque o começo é a hora que eu estou começando a adquirir. Eu já devo estar na diástase. O meio, na verdade, é o momento mais importante. Quer dizer, se eu estou no meio aqui, a chance de eu estar com menos movimento é o melhor possível. Vamos lá. Aí, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em aquisição cardíaca, eu não adquiro apenas uma fase de 10%. Eu adquiro um range que me permita, pelo menos, adquirir ou reconstruir algumas fases, né? Porque se eu tiver movimento em algum momento, por mais que eu tente entender essa fisiologia e acertar o momento do coração, fazendo uma pequena pausa, como ele não faz, né? Mas uma pequena pausa para a foto, mas se eu errei e ele não foi aqui naquele momento, e ele foi no verdinho e não no azul, se eu tiver adquirido durante todo esse período, eu vou poder escolher a melhor fase e escolher a fase que eu quiser para poder reconstruir aquela coronária. E às vezes, como eu falei, não é só movimento cardíaco, existem movimentos da coronária específicos. E isso pode fazer com que numa fase, apesar de estar muito boa, eu tenha um pequeno movimento que atrapalha um ósseo de uma diagonal, e numa outra fase ao lado, mesmo que eu tenha mexido um pouco a CD ou a começo da DA, aquela diagonal, aquele ósseo vai estar melhor visualizado na fase ao lado. Então, para quem já faz isso todo dia, vocês já sabem, mas basicamente
o fato de eu ter algumas fases uma ao lado da outra e poder contar com reconstruções de fases diferentes, me ajuda a ter um exame mais diagnóstico e não ficar em dúvida em pequenas artérias ou em alguma situação específica. Como eu falei, 70%, 75% são fases muito tradicionais de serem boas de parada, de pose para foto do coração, mas nem sempre. E quando a gente tem frequências cardíacas mais altas, higher heart rates, existe um momento do coração, melhor dizendo, em que o movimento é menor também. É uma outra janela. Quando a frequência cardíaca aumenta, o que diminui é aquela fase diastólica que eu comentei com vocês, entre a onda T e a onda P do QRS, do eletro. Então, esse espaço é que aumenta. Entre o QRS e a onda T, eu posso estar a 60 ou a 120 correndo na esteira e não vai mudar muito esse intervalo. E se eu fizer, portanto, o coração, como ele vai estar, lembra, naquele final da sístole, logo depois do pico da onda T, seria mais ou menos essa fase aqui, em torno de 40%, dependendo do equipamento e da sua definição de fase, você pode ter um momento que ele acaba sendo até maior do que aquele momento diastólico que se encurtou porque a frequência cardíaca subiu. Então, quando a gente tem frequências cardíacas altas, a gente não faz, né? Se estiver muito alto, a gente cancela o exame ou dá mais remédio. A gente tenta fazer de tudo para não fazer em frequência cardíaca alta. Mas existem situações que tem que fazer. Mas o mais comum na rotina clínica são situações em que a frequência varia muito. Então, mesmo tendo dado droga, eu posso ter, às vezes, uma frequência que está relativamente ok, mas ela varia ou sobe rapidamente durante a pausa respiratória, em vez de baixar, que é o mais comum. Enfim, eu tenho alguma variabilidade de frequência que não me deixa seguro de que aquele 70%, se eu adquirir só o 70%, vai me salvar a vida, vai me ter um exame bom. Então, nessa situação, muitas vezes o que a gente faz é incluir fases mais sistólicas. Muitas das máquinas hoje automaticamente já te sugerem isso e, mais que isso, reconstroem fases da melhor sístole e da melhor diástole. Então, essa seria uma fase antes do final da sístole, mas se você tiver que decidir isso manualmente, você vai escolher aí uma fase aproximadamente de 30% e 40% como uma fase sistólica. E isso é importante para o coração todo, mas mais importante ainda para a coronária direita, né? A coronária direita, principalmente, é a que mais movimenta aí quando a frequência cardíaca sobe lá na diástole, né? Principalmente pela aproximação da onda P, a onda P vai contrair. Quando a onda P contrai, quem move mais é quem está no sulco atrioventricular, porque a hora que contrai o átrio direito, os átrios contraem e joga o átrio esquerdo, principalmente, né, aqui no caso, vai jogar o sangue para dentro do ventrículo esquerdo e aquele sulco atrioventricular, o ventrículo vai relaxar longitudinalmente e ele vai pular para trás. Isso a gente vê muito bem na ressonância magnética em 4 câmaras, quando a gente está fazendo uma cine, a gente vê a coronária voltando para trás. Eu não posso fazer imagem nesse momento. Esse momento é terrível para fazer imagem. Mas lá no finalzinho, então isso, quem move muito, que está no sulco atrioventricular, é a coronária direita, pedaço do começo da CX, mas a CX está um pouco mais fixa ali na mitral. Quem está mais solto ali no ventrículo, mais para o lado do ventrículo direito, é a CD. Então existe uma movimentação muito mais forte ali. E então a inclusão da fase 30% a 40% é muito importante. Então muitas vezes você vai aumentar o seu range. Em vez de adquirir de 60% a 80%, você vai adquirir de 30% a 80%, é o clássico que a gente usa, para quando a frequência cardíaca tiver aumentada. Tudo isso tentando, de novo, fazer com que a gente tenha fases em que o coração esteja relativamente parado em termos de movimento. Né? Lembrando, de novo, que a gente já aprendeu na aula anterior, de que eu preciso, na verdade, só de 180 graus de rotação do meu tubo para ter uma imagem. Lembra? O filter back projection, eu preciso construir 180 graus. Por quê? Porque aquela informação do 0 graus, ela é igual em espelho à informação do 180 graus. Então, em tese, eu não preciso dessa informação repetida, dar uma volta completa. Eu preciso apenas de meia volta. Então, a gente considera, para cálculos práticos nossos, que a resolução temporal da tomografia é o tempo de rotação dividido por 2. Tá? Então, se eu tenho uma máquina que roda 300 milissegundos, minha resolução temporal fixa, mecânica da máquina real, de hardware, é 150 milissegundos para reconstruir uma imagem, para construir uma imagem, para adquirir uma imagem cardíaca nesse aspecto. Bom, a gente vai falar então como é que fica isso naqueles modos de escaneamento que a gente comentou agora no comecinho da aula, só como revisão da aula anterior. Então, lembra, eu tenho os modos axiais ou prospectivo,
com trigger cardíaco, no caso a gente vai mudar, e o helical ou retrospectivo cardíaco. Então, são nomes semelhantes, mas isso aqui é mais usado para o scan convencional e aqui mais para o scan cardíaco. Vocês vão entender o porquê desses nomes, acho que já entendem, a gente já comentou isso na aula passada, mas para a gente entender. Então, na aquisição axial ou prospectiva convencional, todos esses são nomes que a gente pode usar, ou trigada convencional, eu vou detectar a onda R do meu QRS, né, do meu eletro, vou esperar um tempo, né, que eu sei qual é, para fazer a imagem exatamente naquele momento dos 70%, por exemplo. Eu tenho um trigger delay, vamos dizer assim, e aí eu vou fazer aquela rotação de 180 graus exatamente nesse momento. Na verdade, a máquina está rodando, né, sem parar aquele gantry, mas eu vou mandar o raio-x naquele momento. Então, não necessariamente vai estar aqui nesse momento, eu posso estar daqui para cá, mas enfim, eu vou fazer um arco de 180 no momento em que eu chegar nesse momento aqui do eletrocardiograma. E eu vou pular, normalmente, na maioria dos casos, eu vou pular um batimento. Veja que eu vou pular um batimento no meio. Por quê? Nesse batimento do meio, eu vou estar andando a cama. Então, eu vou adquirir 180 graus aqui, ando a cama. Lembra, a aquisição axial é feita com a cama parada. O clássico aquisição disso é o score de cálcio. A gente faz a aquisição, exceto em algumas máquinas específicas, como a Flash, em que a gente usa a técnica Flash, pode usar a técnica Flash para o score de cálcio. Na maioria das outras máquinas, a gente usa o score de cálcio com técnica prospectiva trigada. E a gente pode adquirir também a angiotomo de coronária com técnica prospectiva e trigada. O pressuposto aqui, né, o critério de inclusão, vamos dizer assim, né, o pré-requisito, em outras palavras, para fazer isso, na verdade, é a gente ter um RR com frequência baixa e regular. Porque se eu estiver variando muito entre um batimento e outro, vai estragar a minha imagem, porque eu estou adquirindo algumas imagens aqui, outras imagens aqui e outras imagens aqui. E eu vou somar tudo isso, vou costurar tudo isso para construir o coração. Eu não consigo, na maioria dos casos, exceto, por exemplo, em alguns equipamentos que têm cobertura completa do coração, adquirir todo o coração num único batimento. Naquelas máquinas que têm essa capacidade, perfeito, é o melhor dos mundos. Eu posso pegar aqui É o melhor dos mundos, né? Bem-vindo, Guilherme. É ótimo isso. Então, mas nem todos os equipamentos têm essa vantagem de adquirir tudo num batimento só. Tá? Então, essa é a aquisição axial prospectiva trigada ao eletrocardiograma, classicamente usada para o score de cálcio. Aí eu vou ter as minhas imagens reconstruídas aqui e a gente vai reconstruir. Um detalhe dessa aquisição axial é que ela normalmente a gente não faz, lembra que eu falei para vocês, apenas os 70%. A gente vai fazer um range, o que a gente chama de, algumas máquinas chamam de padding, outras chamam de oversampling. Então, assim, existem vários nomes para isso, mas na verdade nada mais é do que um range além daquela fase que eu preciso, para que variações da frequência cardíaca permitam que eu adquira outras fases. Então, veja que com esse padding aqui, vamos dizer que 70% eu tive um movimentozinho. Eu posso, se eu adquirir todo o dado desta faixa amarela, eu vou poder reconstruir claramente aqui a 65%. Fácil. Então, mesmo numa aquisição prospectiva convencional, em que eu adquiro um pedaço, com a cama parada, sem movimentação da cama do gantry do paciente, né? A cama muda aqui, ó, a flechinha, a cama mudou durante esse batimento intermediário. E aí eu adquiro mais um pedaço. Aí a cama muda de novo para uma localização mais acima. Eu vou andando ali, né? Lembra, as máquinas 64 cobrem ali 4 centímetros, mais ou menos. Então eu preciso de 12 ou 16 centímetros. Então eu vou andar 3 vezes aqui para que 4 vezes 3 dá 12, ou 4 vezes 4, ou 5 dê 12 ou 20 milímetros, centímetros, para eu cobrir todo o coração. Então, e aí cobrindo com um range, com uma segurança. Para isso, veja que, olha o que acontece com o meu gantry. Eu não vou mais poder adquirir só 180 graus. Eu vou ter que adquirir mais. Então, no fim, eu estou adquirindo durante quase o círculo completo, mas eu vou estar usando o dado não para a mesma imagem, né? Eu vou estar usando o dado aqui do amarelo, na verdade, vai ser usado se eu precisar adquirir fases fora dos 70%. Se eu fizer só os 70%, eu vou usar exatamente aqueles 180 graus que eu preciso ali. E aqui o slide dá exatamente essa. Ele falou 60, ele não falou 65, mas é exatamente. Veja que aí eu mudo ali a minha
a minha pizza azul aqui muda aqui embaixo, né? De que parte da aquisição eu vou estar usando para reconstruir a minha imagem. Ok? Muito bem, então isso foi o prospectivo trigado. Como é que acontece isso no helical? Lembra, na aquisição convencional, o helical, ele é basicamente o espiral, né? O helical é aquela na aquisição convencional. É a mesma coisa, aqui a cama vai andando devagarzinho, lembra que a gente falou do pitch na aula anterior? Ela vai andando devagarzinho enquanto eu vou adquirindo. Mas aqui nós temos um problema, porque isso foi a primeira pergunta quando eu vi, eu lembro bem disso numa reunião, acho que foi American Heart ou foi, não me lembro mais, ou American College, quando apresentaram pela primeira vez a técnica, né, uma coisa ainda muito básica de tomografia cardíaca. Eu falei, e era uma aquisição espiral helical como essa. Eu falei, como é possível? O coração está batendo. Eu até entendo trigar pelo eletro e congelar, né? A hora que o coração faz a pose para a foto, eu congelo ali e consigo trigar pelo eletro e fazer a imagem congelada naquele momento com uma alta resolução temporal. Mas com a cama andando, eu comecei a duvidar. Falei, não é possível fazer isso. E aí a explicação do físico, era uma aula de físicos mesmo ali. A aula do físico foi a seguinte, Rochite, é o seguinte, falei, não é possível isso. Porque eu faço ressonância cardíaca, eu já fazia. Falei, eu trigo pelo eletro na ressonância, mas eu não posso ter o paciente se mexendo na cama. Se o cara mexe na cama da ressonância, sai tudo borrado. Como é que você vai me convencer que eu consigo adquirir uma angiotomo de coronária, vasinho pequeno, naquele comecinho lá, com uma 16, não era nem 64, e a cama vai andando enquanto eu estou trigando pelo eletro? Não é possível. E aí eles me convenceram, até fisicamente, com matemática mesmo, eles são bons nisso, de que é sim possível. De que jeito? Essa cama não é que ela porque andando dá movimento, não dá? Mas se ela andar de forma constante e bem devagar, esse é o ponto. A cama, em tese, aqui na aquisição helical trigado, ela não pode andar rápido. Se ela andar rápido, vai ter movimento mesmo. Mas ela anda bem devagar. Então, lembra que a gente comentou do pitch? Um típico, normalmente quando eu dou aula presencial, algumas vezes eu pergunto para você, qual é o pitch da tomografia? É um pitch muito pequeno, 0,2. Significa, lembra, que para cada corte que eu tenho aqui, espessura de corte, depois de uma rotação, eu só andei 20%. Então, na segunda rotação, eu vou pegar 80% de tudo que eu já peguei. Eu só vou pegar mais 20% novo. Então, é um andar bem devagar. Então, isso realmente permite que eu consiga, além de congelar a imagem pelo eletro, mesmo com a cama andando na aquisição espiral helicoidal, não ter movimento e ter uma imagem parada da coronária. Mas com um efeito colateral muito sério. Qual que é? O aumento enorme da radiação. Por quê? Porque eu vou ficar irradiando aquele mesmo tecido várias vezes. Até quando eu comecei a fazer aquele corte, eu vou ter que ter 5 rodadas do tubo para sair totalmente daquele corte. Ou seja, pedaços daquele corte tomaram radiação 5 vezes, né, a 0,2 de pitch. Então, realmente, é um pitch muito baixo que tem como efeito colateral a alta radiação, que foi o problema das primeiras máquinas de tomografia. Hoje já não é mais, vocês sabem disso, quem trabalha com isso, mas no começo quase mataram, os outros métodos principalmente, quase mataram a tomografia, porque pediram a moratória da tomografia, porque a gente era um Chernobyl, nós íamos matar todo mundo de radiação. E porque existia esse problema real, era verdadeiro, não era tudo isso, obviamente, mas era uma radiação relativamente alta por causa do pitch muito baixo de 0,2. Então, como é que é essa aquisição? Nessa aquisição, só relembrando, lembra, a cama vai andando lentamente, aqui nesse caso lentamente, bem lentamente. Né? O pitch 1 seria aquele pitch em que o que eu rodei eu adquiri. O que eu rodei eu adquiri, eu vou ter um corte do lado do outro sem overlap. Com 0,2 eu vou ter 80% de overlap. É muito overlap. Né? E aí gera esse tipo de imagem. Então, aquela casca, aí por isso o helical, o espiral, a casca de laranja de um descascador ou de batata, um descascador de batata, enquanto o tubo vai girando, a cama vai andando, eu vou ter um dado oblíquo, né, espiral, como se fosse uma mola da aquisição. Então, eu tenho aqui a aquisição, o eletro, e ele é chamado retrospectivo por quê? Porque eu saio adquirindo, eu começo lá a adquirir e gravo o eletro. Depois é que eu vou reconstruir a minha imagem baseado no dado. Eu tenho o dado do eletro e o dado dos pixels, né? Dos meus detectores que ficaram rodando ali. E eu sei exatamente
em microsegundos do que momento vem aquele dado. E com isso eu consigo matematicamente então reconstruir os dados. Aí, neste caso, aqui é uma espiral completa, full, sem nenhuma modulação, que nós vamos falar mais para frente. Eu consigo reconstruir esse dado em qualquer fase que eu quiser. Na fase 0%, na fase 10%, na 20%, na 30%, na 40%, se eu adquirir. O grande problema desse tipo de aquisição, com um pitch de 0,2 numa máquina pequena pequena que eu digo de 64, em que a cobertura é pequena, né? Eu vou ter que fazer muitos batimentos aqui. Eu vou usar 10, 12 batimentos para cobrir o coração inteiro e fazendo dose de raio-x o tempo todo. Então, e com 0,2 de pitch, aquela velha história. Então, toda essa somatória de coisas que levava à dose alta de radiação. E aí eu posso escolher todas as fases que eu quiser, né? A best phase para menor movimento cardíaco, e mais do que isso, eu posso construir múltiplas fases para fazer função. A turma que trabalha lá na HCOR, como a gente tem o flash, a gente costuma fazer. A espiral é a nossa preferida, porque hoje, nós vamos chegar lá, a radiação não é tão mais alta assim, é bem mais baixa com a espiral, e a gente faz sempre função ventricular, né? Vocês que estão dando laudo no HCOR fazem fração de ejeção de praticamente todos os exames de tomo coronário. Não é a rotina mais na maioria do serviço, a turma do INCOR sabe disso, não. Como a gente tem uma volumétrica em que a gente usa um batimento só de aquisição, geralmente a gente não faz isso, a gente fica só com aquela faixa, né? Então aqui é um prospectivo, como eu tinha falado no slide anterior, só que de um batimento só, né? Não preciso dividir em vários batimentos, porque eu cubro tudo num batimento. Na verdade, às vezes a gente até usa 2 batimentos aqui ou 3 batimentos, dependendo da frequência cardíaca. Mas de qualquer forma, eu só fico com a diástole, então eu não faço, na rotina do INCOR, por exemplo, função ventricular pela tomografia. Mas numa espiral, às vezes a gente adquire aqui também no INCOR, você pode fazer função ventricular. Então aí eu teria isso aqui, né? A válvula aórtica abrindo aqui, vocês, mesmo o pessoal do HCOR vê com mais frequência, mas mesmo o pessoal do INCOR já fez e viu muitas funções com a gente, mas o que interessa para a gente é pegar a fase que tem menos movimento. Observem aqui a coronária direita, olha só, vocês já conhecem bem, olha o movimento aqui no 10%, na fase em que eu estou contraindo muito rapidamente, né? E depois ela para de novo aqui, olha aqui naquele momento sistólico máximo do ventrículo esquerdo, né? E depois ela volta, aqui é o enchimento rápido, né? 40 para 45, está acontecendo o enchimento rápido do ventrículo esquerdo, né? E aí volta a começar a parar aqui no 65, 70, e depois vai ter a contração. Veja que é um pulo para trás aqui, ó, tá vendo? Faz um arco para trás, no 90% aqui. Eu vou estar voltando na hora da contração atrial do átrio esquerdo, o átrio esquerdo empurrando o sangue, principalmente, direito também, né? Empurrando o sangue para os ventrículos e fazendo esse pulo para trás. E o 95% praticamente voltando ao zero de novo. E aqui, nesse caso, a escolha do 70. Então, eu posso fazer assim, aqui é um PDF, como vocês sabem, então não tem nada para bater, mas vocês já viram vários casos em que a gente faz o batimento. Muito bem. Então, a helical, eu apresentei os 2 métodos, então, né, que são esses 2 aqui, para quem chegou atrasado, a gente estava falando desses 2 métodos aqui, o que é chamado de axial no escaneamento convencional, o prospectivo triggering, e o helical retrospectivo gating. Tá? Então, triggering para o prospectivo, gating. Por que gating? Gating porque é portão, né? Eu chamo de canequinha, né? Mas são portões, que para mim é como se eu derramasse na caneca, né? Mas são portões onde eu vou colocar um dado que eu já adquiri, que eu adquiri continuamente, e eu jogo dentro de portões. O trigger não, o trigger eu trigo e vou para frente, prospectivamente, pegar o dado. Opa, voltei para trás, acho que estou indo para o lado errado. Perdão. Então, aqui, a gente vai voltar então à helical, e nós vamos continuar na helical, dando uma refinada na helical. Então, eu já adiantei para vocês que é um problema a gente ter essa dose de radiação altíssima, e muito daquele dado que eu mostrei para vocês, se eu adquirir tudo, eu vou jogar fora, eu não vou usar. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, o que eu vou fazer com esse dado do 10%, do 15%? Olha só, é inútil para a coronária. Então, para que eu vou dar raio-x nesse momento? Então, o que a gente pode fazer, e se faz hoje com rotina, é fazer uma modulação de dose. Ou seja, eu posso adquirir espiral com a cama andando, mas durante aquela fase sistólica de grande movimento cardíaco, eu simplesmente abaixar a miliamperagem do tubo, ou seja, a minha corrente de tubo, não o pico de voltagem, não o DDP do tubo, mas a corrente do tubo,
Eu consigo, os tubos... Hoje, inclusive, voltar, a gente pode mudar rapidamente, a gente vai chegar lá no futuro com as técnicas modernas. Mas os tubos convencionais, eles são capazes de mudar o MA muito rapidamente. O KV não, mas o MA sim. Então, eu posso mudar o meu tubo de MA e, durante aquela fase sistólica de grande movimento, simplesmente não dá um MA alto, dá um MA bem baixinho, que seria suficiente, inclusive, para ver o ventrículo. Não ver a coronária, mas ver o ventrículo. E, com isso, manter a função ventricular, que é o que a gente faz exatamente hoje, por exemplo, no flash. E aí, quando eu chego na diástole, que é o meu interesse realmente, de ver a coronária com alta resolução, alto sinal ruído de imagem, eu dou o meu MA máximo, tá? Hoje em dia, inclusive, esse aqui está dando 100 e 20% do MA, né? Do MA máximo, 20% dele. A gente usa o Min 12, por exemplo, que a gente costuma fazer 5% desse MA, é bem pouquinho, mas é o suficiente para ter um pouquinho de função, tá? Com isso, eu diminuo bastante a dose de radiação, né? Então, a radiação está nesse amarelo aqui. E eu tenho ainda todo esse range para poder construir fases. E eu aqui, nesse caso, estou reconstruindo. Ele até mostrou, eu falei da Min 12, estava aqui do lado. Olha aqui, ó, 4% seria uma dose mínima, né? Bem pouquinho de radiação. É o percentual da dose máxima. Então, é bem pouquinho que a gente pode dar aí, tá? Então, aqui está a espiral. Isso aqui quem é da minha idade, acho que não viu, né? Viu, mas quem não é, não viu. Mas acho que teve um filme recente do Mowgli, né? Então, aqui é a cobra, né? Fazendo a Scar, né? Fazendo a espiral ali, que é o que a gente estava comentando. Muito bem. Ainda na helical, é importante a gente lembrar algumas coisas. Lembra que eu comentei do pitch? Né? Eu já adiantei isso lá atrás para vocês. Se o pitch fosse 1, eu teria no gaps, né? Nenhum espaço, mas também nenhum overlap. Mas isso não é suficiente para eu poder fazer o coração e adquirir todas as fases do coração. Porque uma outra dúvida que eu tive lá naquela aula lá da física dos caras, 2000, acho, sei lá quando foi isso, e depois mesmo no curso que eu fiz lá da Hopkins, em 99, acho, a gente tinha... era difícil entender como é que eu construía, além de congelar, construir a fase que eu queria do coração. Isso para mim era meio louco na minha cabeça, né? Então, o motivo é sempre esse overlap, além de permitir o congelamento da imagem, ele tem um excesso de dados tão grande, que me permite reconstruir todas as fases, né? Acho que a gente vai ver isso melhor aqui no próximo slide. Mas, basicamente, se a gente fosse pensar aqui no pitch, eu faria aqui, por exemplo, numa situação dessa, ele está dando um exemplo, uma frequência de 60, um batimento por segundo, né? Um cara bem lento, bem bacana. E com pitch de 1, eu estaria fazendo 3 rotações por batimento cardíaco para poder adquirir o dado que eu preciso. Mas, na verdade, como a gente falou, para a ressonância cardíaca ou coronária, eu vou usar aí aproximadamente 0,2 de pitch, máximo 0,3, nessa nossa máquina que a gente usa em torno de 0,22, para eliminar os gaps e poder cobrir não só a área do coração, mas todas as fases cardíacas em qualquer área. Então, naquela área definida do coração, eu não quero uma imagem só, eu quero a imagem em todas as fases. Então, eu preciso realmente fazer esse pitch bem pequeno. Aqui um exemplo de pitch de 0,25, que é aquilo que eu estava comentando para vocês, enquanto a cama vai andando, né? A image position vai mudando aqui, enquanto eu vou andando a cama e vou rodando o tubo. Muito bem. Então, as duas coisas que a gente acrescentou aqui, axial, prospective trigger com uso do pad, helical, retrospective gating com modulação do elétrico. Muito bem. Agora, nós vamos começar a falar algo que eu já falei lá na frente, na scan geral, que é resolução temporal, cobertura e espacial, mas focado de novo agora no coração, no que interessa para a gente do dia a dia, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos do quão difícil é fazer tomo de coronária. Então, veja que num indivíduo de 60 batimentos por minuto, usando aquele preceito, aquele princípio que eu combinei com vocês, que eu tenho 10% que eu preciso para ter um still time, né, um tempo parado, congelar o coração, eu preciso adquirir pelo menos 10% do meu RR, veja que eu teria 100 milissegundos. Se eu tenho um cara de 120 batimentos por minuto, eu vou ter 50 milissegundos. Se eu tiver um cara de 40, isso é raro, é exceção, né?
isso não acontece com frequência, 150 milissegundos. Tá? Aqui, veja que se eu tiver as rotações, aqui a velocidade de rotação do gantry, tá? E continua fazendo barulho aqui o meu computador, é uma coisa louca, mas enfim, eu peço desculpas. Veja que se eu fizer um equipamento bastante rápido, seria com 270 milissegundos de rotação. Qual é a metade disso? 135 milissegundos. Ou seja, em tese, eu teria que ter um cara entre 60 e abaixo de 60 para fazer uma imagem decente aqui. Mas não é bem isso que acontece. Né? Se eu tenho uma máquina de 0,33, eu tenho uma resolução temporal de 165 milissegundos. Eu não consigo adquirir ninguém aqui. Se eu tenho 0,4 ou 0,5, então, aí ferrou. Aí não dá. Hoje, com as máquinas modernas, uma recomendação que a gente faz, se vocês forem comprar a máquina de vocês, é que vocês tenham 0,3 ou abaixo. Desculpa, 0,350 ou abaixo, 0,35 ou é o máximo. Não é bom 0,35. Que é o que a gente tem, por exemplo, hoje na nossa antiga... Mas ela é diferente porque ela adquire tudo de uma vez. Na nossa Aquila 1 ano, aqui é 320. Então, ela compensa essa falta de... Mas uma 64, por exemplo, com 0,35 não é uma boa. Né? Então, sempre abaixo de 0,35 seria ideal. E hoje já estamos indo para máquinas com 0,27, 0,25 e até 0,23 já prometidos aí em algum momento. Tá? Bom, então vocês veem, vocês terem uma ideia do quão difícil isso é em termos de a gente fazer a aquisição. Então, por isso é que a gente faz o quê? A gente dá beta-bloqueador. Esse é o motivo clássico pelo qual tem que diminuir a frequência do coração para que o paciente se encaixe na resolução temporal da tomo e não vice-versa. Isso está mudando, né? Nas máquinas mais modernas, a gente está chegando lá a um dia que a gente não precise usar mais o beta-bloqueador, mas eu acho que está difícil. Esse aqui é um exemplo daquele 1 ano mesmo. Né? E o termo resolução temporal, aqui é só um exemplo, vocês conhecem muito bem, nada mais é do que aquela coisa da máquina fotográfica, né? De eu fazer o shutter. Né? Então, se eu estou fotografando um Fórmula 1 passando correndo aqui, ó, minha mão aqui, ó. Vocês viram a minha mão passar correndo, talvez, aí no monitor? Não sei se está aparecendo a minha mão, espero que sim. Vocês vão ver que ela fica borrada, mesmo que você congele essa imagem depois da gravação. E é isso que está acontecendo com esse menininho aqui. Ó. Ele está pulando aqui no pula-pula, e se eu fizer uma fotografia com 1:20, eu vou pegar dados ao pezinho dele, mexendo. Então, é isso que acontece com a nossa coronária. Se eu fizer um shutter da câmera de 1/125 segundos do segundo, né, 1/125 avos do segundo, aí sim eu passo a parar até o dedinho dele, fica tudo parado, tudo bonitinho, sem nenhuma movimentação. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente tem que ter é rotações muito rápidas para fazer como se fosse a máquina fotográfica e congelar a imagem da coronária. Uma maneira de eu fazer isso, já que a rotação não permite, eu acabei de mostrar para vocês que a rotação pura e simplesmente, a resolução temporal de hardware da máquina convencional não permite isso, uma das técnicas é fazer com que aquilo que eu já adiantei para vocês, em vez de adquirir tudo num batimento só, eu vou adquirir em pedacinhos, mesmo daquela mesma localização. Entendam bem, eu nunca adquiro tudo num batimento só, numa 64, numa 128, porque eu não tenho cobertura. Mas o que eu estou falando aqui é, naquele mesma imagem, aquela imagem daqueles 2, 3 centímetros que eu estou adquirindo, em vez de eu adquirir o dado inteiro daquela imagem de 2, 3 centímetros, eu vou adquirir metade no batimento seguinte. Com isso, o tempo de aquisição minha encurta, porque eu só preciso metade do dado. E com isso eu consigo congelar a imagem. É claro que isso adiciona batimentos e aumenta o meu tempo de aquisição, mas eu consigo fazer com que a minha resolução temporal melhore. Ou então, como é o caso das flashes e forces da Siemens, eu usar 2 tubos, que aí é aquele conceito de que eu vou precisar rodar apenas 90 graus. Que nós vamos ver isso provavelmente na aula seguinte, né? Nas coisas avançadas, que não vai dar tempo, que eu vou ter que parar exatamente às 6 da tarde com vocês. Tá? Mas vamos ver se a gente consegue cobrir a reconstrução ou aquisição e reconstrução segmentada. É que nem na ressonância, nós vamos ver isso na física de ressonância de novo. Aliás, isso vem da ressonância, tá? A ressonância veio primeiro. Então, mas como eu estou dando aula de física de tomo primeiro, então é multisector reconstruction ou acquisition, ou multissegmentação, é simplesmente segmentar o dado de forma que eu consiga ter maior resolução temporal. Como é isso? É melhor entendível na pizza aqui. Lembra que a gente precisa ter 180 graus de rotação para ter uma imagem? Eu não estou falando da cobertura do ventrículo inteiro.
né, da direção Z toda. Falando de uma imagem. Para eu construir uma imagem, eu preciso ter 180 graus. Não vai ser uma imagem, porque hoje a gente tem 164 colunas, vão ser 64 imagens, mas tudo bem. Mas para eu ter essa imagem reconstruída, eu preciso rodar 180 graus, certo? E isso leva aquele tempo que eu falei para vocês. Ok, mas e se eu fizer o seguinte? E se eu pegar só 1/3 desse 180, ou seja, 60 graus? E aí, nesse outro 60 graus, eu pego outra parte do coração. E aí, no outro 60 graus, eu pego outra parte. E eu faço esse pedaço aqui, voltar a adquirir esse pedaço lá no outro batimento. Então, cada pedaço da minha pizza vai levar, na verdade, não, vamos fazer aqui 350, vai, de rotação. Seria metade de 175, mas se eu dividir isso por 3, vai dar, fiz uma conta ruim, 180, vai, dividido por 3 vai dar 60. Então eu vou levar 60 milissegundos para adquirir. Epa, aí já melhorou bastante. 60 milissegundos, se vocês voltarem na tabelinha, dá para adquirir bastante coisa, né? Aqui, ó, né? O indivíduo, 60 milissegundos, eu adquiro quase um cara de 120. Pelo amor de Deus, aí já sobrou até, né? Não é bem assim, né? A verdade não é bem assim. Mas 60 milissegundos, eu já consigo adquirir um cara acima de 60 batimentos por minuto. Então é isso que a maioria dos scanners faz. É isso que, por exemplo, a Toshiba, o pessoal do Incor está assistindo, quando eu falo assim, olha, a frequência está alta e é regular, deixa ela fazer 2 ou 3 batimentos. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar pegando o bloco inteiro do coração, como sempre. Mas em vez de eu pegar o bloco inteiro num único batimento, na verdade eu não estou fazendo mais um batimento só. Eu estou adquirindo 3 vezes e a cada batimento eu estou pegando um pedaço desse dado de forma muito rápida a eu congelar essa imagem, né? Congelar a aquisição apenas num momento curto de arco de rotação de tubo e, portanto, com uma resolução temporal muito superior. Então, aqui exatamente o exemplo do Aquilium One que ele está mostrando aqui com 3 batimentos. Tá? Então, é dessa forma que eu aumento a minha resolução temporal e eu falo, como é que eu consigo fazer uma imagem com 80 batimentos por minuto? E eu consigo, embora não fique maravilhoso, mas às vezes fica bom. Né? A gente sabe, por exemplo, quem trabalha aqui no Incor, a gente gosta de 65 para baixo. Subiu muito 65, a gente vai ter problema. Mas se eu não tiver solução de dar mais remédio, ou tenho limitação clínica, ou outros 1000 situações que acontecem todo dia para a gente vai usar essa segmentação. Na verdade, a máquina faz isso automático. Ela já pede para a gente. A boa vantagem da Toma é que é tudo meio automático. Né? Então, ao invés de eu fazer um single sector, em que eu levaria tudo isso aqui de tempo para adquirir, eu vou fazer, se eu fizer 2 setores, olha, veja o que acontece. Então, esse mesmo dado, veja que é um dado grosso aqui, não é? Esse mesmo dado que eu precisava para construir uma imagem, eu vou dividir ele em dois pedaços. E vou, então, usar 1/4 só da rotação e, portanto, eu vou ter uma resolução temporal desse dado de apenas 75 milissegundos. Tá? Metade num batimento, metade no outro. Considerando que o batimento é igual e que o coração é igualzinho, que não é verdade, né? Vocês sabem disso. Né? Mas é quase igual entre um batimento e outro. Eu vou juntar esses 2 dados depois e esses 2 dados vão ter uma resolução temporal melhor do que se eu tentasse adquirir tudo de uma vez só aqui e o coração ia estar mexendo nesse final e ia me dar movimento. Tá? Então, essa é a técnica de multissegmentação, que é muito usada em quase todos os equipamentos que tem hoje em dia. Tá? 3 setores aqui, ó, ficaria 38 milissegundos na rotação máxima aqui, 4 setores, 19 milissegundos. E aí cada máquina, a gente vai ver mais para frente, cada máquina tem o seu número de setores. Tem máquina que vai até 5, tem máquina que só faz 2, tem máquina que faz 3. Cada máquina tem um movimento. Então aqui, veja, usando 2 setores, olha aqui os degrauzinhos de uma 64 antiga, né? E veja com 3 setores como ficou bem mais bonitinho o coração. Ele está mostrando o coração, mostrando, então, portanto, uma resolução temporal melhor aqui com 3 setores. Esse aqui é um exame de uma Philips. Muito bem. A teoria é boa, né? Mas quando o coração é muito rápido, a coisa complica bastante para a gente, né? Então, em especial se eu tiver batimentos irregulares, né? Então é complicado. A gente tem que ter bastante cuidado para fazer a multissegmentação. Quando eu faço a multissegmentação, mesmo estando adquirindo uma aquisição espiral helicoidal, eu passo a estar como se eu estivesse fazendo uma prospectiva.
eu tô sujeito a isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ou seja, variação no batimento cardíaco, né? Se eu variar a frequência cardíaca. Então, eu tenho que ter frequência regular para que essa segmentação funcione bem. Isso está claro para vocês. O que as segmentações fazem, na verdade, elas são adaptativas. Eu não sei se eu vou ter um eletro aqui, mas elas se adaptam. Então, como é percentual do QRS, se eu tenho uma variação não muito grande, mas uma variação pequena, o 70% desse batimento um pouco maior, quando eu tiver o próximo batimento um pouquinho menor, ele consegue pegar o 70% equivalente naquele batimento. Então, de forma que a gente adapta um pouquinho. Então, existem, obviamente, resoluções temporais otimizadas para cada frequência cardíaca. Então, a máquina ela escolhe automática baseada em gráficos que dão para ela qual é a melhor resolução temporal para aquele batimento, para aquela frequência cardíaca específica. Tá? E existem situações em que é o worst case scenario, que ele fala aqui, em que eu tô com o batimento sincronizado. Porque, eu não sei se vocês notaram, eu não falei isso para vocês, acho que ele vai entrar aqui de novo. É isso aqui. O que acontece é o seguinte. Ah, Rochite, legal, você dividiu. Mas veja que naquele exemplo que eu mostrei aqui, quando eu dividi, eu peguei 75 milissegundos aqui e 75 milissegundos numa outra fase aqui. Portanto, eu consigo aumentar a minha cobertura, eu vou cobrindo o coração, porque eu estou pegando em locais diferentes. Mas imagine que essa segmentação dividida pela rotação fique sincrônico com o batimento cardíaco. O que acontece? Acontece que quando eu dividir, eu vou estar com os 2,75 milissegundos no mesmo lugar. E aí eu não aumentei, eu não adquiri um novo dado, eu fiquei com a mesma coisa. E aí é um problema. E aí eu perco resolução temporal. Então, é só para vocês entenderem que se eu dividir, por exemplo, isso aqui é da 64, da nossa 64 aí, que roda 400 milissegundos por rotação. Então, o gráfico da resolução temporal, você imaginaria que quanto maior a frequência cardíaca aqui no X, pior a resolução temporal para mim, não é isso? Quer dizer, ficaria pior a minha situação, ou precisaria de resolução temporal, de rotação mais rápida para poder fazer imagem quanto maior a frequência. E vocês veem que o gráfico não é esse, é um gráfico sobe e desce. Ó. Por quê? Nesses pontos em que a resolução temporal piorou, né? Aqui, lembra que resolução temporal, quanto maior o número, pior, né? Então, resolução temporal boa é resolução temporal com número pequeno, não é resolução temporal baixa. Ou seja, resolução temporal alta, o número é pequeno. Resolução temporal baixa, o número é grande. Então, resolução temporal baixa é 300 milissegundos. Resolução temporal alta ou boa é 50 milissegundos. Então, a resolução temporal boa nessa máquina de 64, por uma frequência de 60, veja, na de 60 já estava subindo aqui, ó. Então, às vezes, era melhor eu ficar aqui numa frequência 67, 68, era a melhor resolução temporal minha do que se eu tivesse, por exemplo, numa frequência de 60. 60 cravadinho, né? Ou 62 aqui, mais ou menos, cravado. Porque aqui acho que vai começar a baixar de novo. Então, ou então, se eu tivesse numa frequência de 85, olha só que beleza. Com 85 eu estaria até melhor do que com outras frequências aqui. Então, esses pontos de sincronia são pontos em que, coincidentemente com aquela frequência, existe uma piora da resolução temporal. Aí você fala, Rochite, fiquei louco, enlouqueci. Não se preocupem com isso. A máquina já tem esse gráfico dentro da cabeça para a rotação dela e ela usa isso para calcular a melhor resolução temporal para a frequência cardíaca que o paciente está apresentando. E para o pitch e para tudo que você prescreveu nela. Tá bom? Aquilo que eu falei para vocês, olha lá. Isso aqui está antigo, tá, meninos? Isso deve ter mudado, é só como exemplo. Então, quando vocês estiverem na máquina de vocês, leiam o manual. Aliás, é uma coisa que eu não ensinei vocês a fazerem ainda. O manual é muito importante. Eu estou lá agora fazendo a aplicação da Sola Cardiovascular Digital, estou lendo o manual. A gente tem que ler o manual do fabricante. Isso é muito importante. Então, veja que, na época, a GE fazia 1, 2 ou 4 setores. A Philips fazia até 5. A Siemens, de um ou de 2 tubos, ela não gosta muito da segmentação. Você vê que ela partiu para 2 tubos porque ela achava que a segmentação era uma resolução temporal fake. Eu sempre ouvi isso do pessoal da Siemens. Mas não é verdade, não. Ela funciona.
Eles só usavam 1 ou 2 segmentações. E a Toshiba também até 5 batimentos ou 5 segmentos nessa multissegmentação automática, tá bom? Na GE, esse 1, 2 e 4 é o Snapshot, Snapshot Burst ou Snapshot Burst Plus. Para quem tem GE, eu trabalho no Procardia com a GE, eu sei disso. E aí, eu tenho 10 minutos, eu acho que dá tempo de a gente cobrir aqui. Uma outra maneira para a gente terminar a resolução temporal. Uma outra maneira de melhorar a resolução temporal eu não vou segmentar, eu vou adquirir 2 pedaços de dados ao mesmo tempo. Como é possível isso? Tendo 2 tubos de raio-x, né, e detectores contralaterais. Quando esse gantry, que estão os 2 raios-x juntos, rodar, vão rodar os 2 tubos e os 2 detectores. Então, eu não preciso mais rodar agora 180 graus. Eu preciso rodar 90 graus. Portanto, a minha resolução temporal, que eu ensinei vocês, que era o tempo de rotação dividido por 2, agora ele é dividido por 4. E, portanto, a minha resolução temporal melhora bastante. Então, numa máquina de 0,33, isso ficaria 83 milissegundos. Numa máquina de 285, que é a flash, por exemplo, ficaríamos, então, com uma resolução temporal de verdade. Aqui não tem segmentação, não tem software quebrando o dado, que é isso que é uma crítica. De verdade, 75 milissegundos. Aí sim, aí eu começo a fazer um congelamento da imagem cardíaca por hardware, né, sem software, de forma efetiva, que ainda não é os 50 milissegundos lá do batimento de 120, mas já é um range acima de 60 batimentos por minuto, em que eu consigo fazer imagens, sim, de qualidade. Quem trabalha lá na Cor sabe que até uns 75, 80, nós vamos bem ali. A gente não quer. Pode ter problema em pacientes específicos, mas se não baixou de jeito nenhum, 70, 75, a gente consegue ficar com a imagem como essa aqui, ó, paradinha, congeladinha. Então, aqui, a aquisição vai acontecer numa espiral, por exemplo, na flash, usando os 2 tubos de raio-x. Então, um tubo vai adquirir 75 milissegundos, mas o outro adquire também 75 milissegundos. E aí você pode adquirir isso dentro de um batimento. Na espiral convencional da Siemens, que não tem cobertura volumétrica, como a Canon e a Toshiba, né? A cama vai andar. Então, eu vou adquirir um pedaço nesse batimento, aí outro pedaço no outro batimento, naquele esquema que a gente combinou e já comentamos, né? Bom, uma outra maneira, que não é resolução temporal, mas é o que a gente chama de cobertura de volume, é o que a Canon e a Toshiba optaram. Ou seja, em vez de eu adquirir só um pedaço do coração aqui, eu quero ver tudo. Eu quero fazer uma aquisição completa de todo o coração, cobrindo de 120 a 140 milímetros. Então, a 320 detectores, coluna de detectores, ela cobre exatamente até 160 milímetros, na verdade, porque alguns corações precisam ter isso. Então, a gente tem detectores de meio milímetro a 320, né? Meio vezes 320, 160 milímetros de cobertura na direção Z, né? No eixo Z da cobertura. Hoje, aqui nessa época desse slide aqui, a única era a Canon. Hoje a Revolution da GE também é uma cobertura completa. E a Philips e a Siemens optaram por não ter ainda a cobertura completa volumétrica. Tá? A gente tem esse tipo de cobertura aqui embaixo e você vai cobrindo em pedaços, em degraus, esta aquisição. E aqui a cobertura completa seria isso aqui. Tá? Então, ao invés de eu cobrir de pedacinho, eu cubro de uma vez só. Isso aqui era só a imagem, né? Novamente, eu preciso, quando eu tenho vários pedaços, aquilo que eu já falei, né? Coisas regulares para não ter os famosos degraus, né? Batimentos regulares, para não ter isso aqui, né? Isso é o que a gente não quer ter. Muito bem. E a gente sabe que na prática, né, o coração não bate regularzinho o tempo todo. A gente tem arritmia, a gente tem batimentos ectópicos e isso é uma grande vantagem de a gente cobrir tudo ao mesmo tempo, tá certo? Então, as multi-slices, elas tiveram que ganhar isso um pouquinho, né? Na verdade, quando a gente tinha 4 slices, a gente cobria pouquinho, 16 foi mais, 64 já não cobre o coração inteiro, mas cobria já um pedaço significativo, para que quanto menos tempo de aquisição você tiver, melhor, né? Mais fácil você vai congelar a imagem e mais suscetível você vai estar a um batimento, a uma arritmia. Quanto mais tempo, mais batimentos eu usar para uma aquisição,
mais chance de entrar uma extrasístole ou ter variação de batimento cardíaco. Então, o número de batimentos necessário para cobrir o coração todo é muito importante. E quanto menor for esse número, melhor, né? Então, aqui uma cobertura de 80 milímetros, aqui uma cobertura de 160 milímetros, né? Obviamente, aqui eu preciso de 2 batimentos para cobrir 80 num batimento e 80 no outro, e eu tiver uns 160 milímetros, eu vou cobrir tudo num batimento só, né? A de 80, que ele deram um exemplo ali, era essa Philips, que cobria tudo em 2 batimentos. Não pegava o coração inteiro, mas pegava quase, né? Mas isso não funcionou, né? E aí ela fazia um pulinho e acabava cobrindo todo o coração. O melhor hoje é a gente colher todo o dado de uma vez só. Como está aqui, ó, é o Achilles One, é o Revolution, com 160 isso aqui roda num único batimento, eu capto tudo. Muitas vezes, de novo, lembra, eu capto tudo, mas se a resolução temporal não for necessária, eu vou precisar capturar em 2 batimentos, ou 3, né? Para ter todas as fases e com resolução temporal adequada. Já a flash, por exemplo, ela não cobre tudo, mas ela tem 2 tubos. Então, aqui está mostrando um tubo só, mas vai ter 2 tubos e eu posso cobrir, então, na verdade, eu posso cobrir com os 2 tubos uma cobertura maior. Na verdade, esse slide, o que ele quer dizer é o seguinte, que a cobertura de volume que foi adquirida através do aumento dos detectores pela Canon e pela Revolution da GE, pode ser adquirida, pode ser obtida também, então, essa cobertura completa em um único batimento. Também pelas máquinas de 2 tubos, como a Siemens Flash. Só que a técnica é diferente, é uma técnica chamada de high pitch. Então, lembra que o pitch normal de uma espiral é de 0,2? Com 2 tubos, eu aumento tanto a minha capacidade de adquirir dados que eu posso subir o meu pitch para 3,4. Com isso, os espaços, os gaps que estão entre essa espiral aqui, essa espiral da batata aqui, que eu estou mostrando para vocês, vai ser coberto pelo o espaço entre esse espiral aqui do tubo 1 vai ser completado pelo dado do tubo 2. Então, aqui eu perco resolução temporal, mas eu consigo cobrir dentro de um único batimento o coração todo. Mas como, Rochite? Eu só tenho uma cobertura de 38 milímetros, né? 44 centímetros, basicamente. A cama vai ter que andar. Sim, vai ter que andar. E ela anda, mas ela anda rápido. E ela anda tão rápido que eu posso fazer isso dentro de um batimento só. Essa técnica flash permite, então, que eu adquira, cubra todo o volume do coração no mesmo batimento. Ele não é na mesma rotação, veja bem, mas é no mesmo batimento cardíaco. É uma técnica muito útil, mas para quem trabalha no HCOR, a gente sabe, os meninos já estão acostumados, aqui eu tenho que ter frequência baixa, realmente, e regular. Senão eu corro o risco de ter movimento na coronária, principalmente na coronária direita. Tá? Então veja que a cobertura, ela meio que se imbrica com a resolução temporal. Não é a mesma coisa, mas elas se juntam. Porque eu preciso de resolução temporal pelo menor número de batimentos que eu puder. Esse é o caminho, tá? Então, 320 a meio, igual a 160, é o clássico da Achilles One, teria um filminho aqui, obviamente. É uma maneira. A outra maneira é ter os 2 tubos, né? Com cobertura muito rápida, e a cama vai estar andando, não vai? E quanto tempo eu vou levar para adquirir? Eu vou levar mais ou menos 300 milissegundos. Então, eu preciso... Por isso que eu tenho que ter frequência muito baixa no flash. Por quê? Porque eu vou usar toda aquela diástole inteira para adquirir uma imagem só. Uma imagem só. Uma única imagem. Né? Então, se eu tiver movimento naquela diástole, vai mexer minha coronária. Então, eu adquiro tudo num único batimento. Mas num tempo que é longo. Eu uso o batimento inteiro. Né? Mesmo usando esse pitch aqui de 3,4. É uma aquisição chamada prospectiva, porque eu vou trigar no eletro e vou adquirir lá na frente. Os 2 tubos vão estar adquirindo aí não o mesmo dado, dados separados agora. Então, eu não estou usando 2 tubos para melhorar a resolução temporal, mas estou usando 2 tubos para adquirir tudo num batimento só. Então, mais ou menos, tem essa imagem. É como se, está vendo? Ó, essa barra amarela toda, eu vou levar essa barra amarela toda aqui para adquirir essa imagem. Então, não é uma imagem que eu adquiro num único momento. Eu demoro um tempo a adquirir. E eu tenho que sincronizar isso bem na diástole
e tem que ser uma diástole grande, não frequência cardíaca baixa, senão eu vou ter movimento, tá bom? Então, ó, só é permitido aqui em frequência abaixo de 65, a gente gosta mesmo abaixo de 60 mesmo, e bem regular, tá bom? E aí, então, a gente consegue, com rotações mais rápidas e reconstrução segmentada ou 2 tubos, a gente consegue aumentar a resolução temporal. E também eu consigo aumentar a minha cobertura máxima com detectores maiores, né, cobertura de detectores completos, ou o high pitch, um scanning aqui com duplo tubo no caso do flash. Eu vou ter que parar agora, porque daqui a pouco é capaz de entrar até alguém na próxima reunião aqui comigo já, né? Mas, enfim, eu vou na próxima aula continuar com vocês falando, então, de resolução espacial na aquisição cardíaca da tomografia. Ok, meninos? Tem dúvidas aí? Acho que dá tempo de eu responder algumas se tiver. Podem abrir o microfone. Quer que eu abra o microfone para vocês? Ah, desculpa. Eu permiti. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fernanda? Felipe? Não, doutor. Glenda? Gui? Williams Lata? Will? Suelen? Bom, eu estou à disposição. A gente se encontra todo dia. Vocês vão tirando a dúvida comigo, tá bom? Combinado? Eu não consegui terminar tudo, mas a gente termina na próxima, tá bom? Eu vou tentar fazer aulas mais curtas e mais rápidas com vocês. Até melhor para gravar e botar no YouTube. Em breve, esta aula estará no YouTube. Não deixe de checar. Dê um like, dê um subscribe, não é assim que eles falam? Dê um like aqui, dê um subscribe. Então, e divulguem, podem divulgar para quem vocês quiserem aí. As aulas são domínio público, tá bom? Um abraço a todos e eu preciso ter um bordão, né? A cara termina com alguma coisa, eu não tenho nada. Bom dia para vocês, bom trabalho, fiquem seguros aí, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Tchau, queridos. Tchau, chefe. Valeu. Obrigado.